Vamos conhecer a história Abigail. Abigail, um exemplo de mulher sábia e virtuosa. O sábio Salomão, rei e profeta de Israel, fala de uma mulher sábia a quem ele admira muito. Sou propenso a acreditar que este registro é um exemplo real e tenha sido inspirado na sensata e prudente Abigail. Ela tornou-se uma das esposas do rei Davi. A história de como ela conheceu o rei é um estudo fascinante sobre uma senhora interessante. Ela era simpática e compreensiva, mesmo quando a situação ao redor dela era difícil. Podemos aprender muito com esta mulher de fé do Antigo Testamento. A história principal de Abigail é encontrada. Ela é mencionada algumas outras vezes nas Escrituras, mas não com tantos detalhes como é encontrado neste capítulo principal. Abigail era a mãe do filho de Davi chamado Daniel. E quando os servos de Davi chegaram a Abigail, no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos mandou a ti, para te tomarmos por sua mulher. E ela se levantou, e se inclinou com o rosto em terra, e disse: Eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos servos de meu senhor. A prosperidade de Nabal. Nabal, marido de Abigail, era um homem rico, dono de 3.000 ovelhas e 1.000 caprinos. A Bíblia diz que este homem era mesquinho e do mal na forma como ele conduzia um negócio. Davi enviou alguns de seus homens para ver se Nabal iria conceder uma oferta de alimentos para seus homens. Este não era um pedido irracional dada a situação. Os pastores de Nabal viveu e trabalhou entre Davi e seus homens. Este ofereceu proteção para os homens e o gado de Nabal. Esta área era invadida regularmente pelos filisteus na terra. Davi deu a proteção necessária que beneficiou Nabal e colaborou indiretamente com a sua prosperidade. Nabal, parentesco com Davi. Em cima da proteção que foi dada, nós aprendemos no versículo 3 que Nabal era da família de Canebi. Esta é a família que fundou a cidade de Belém, local de nascimento de Davi. Nabal era um parente próximo de Davi. Nabal sabia muito bem quem era aquele menino de cabelos ruivos, embora ele alegue não saber sobre o líder e seus homens. A resposta de Nabal ao pedido de Davi foi a recusa pura e simples e, em seguida, ele acusou Davi de ser um escravo fugitivo. Em resposta, Davi preparou 400 de seus homens para ir saquear e destruir Nabal. Este contingente não era todos os seus homens. Davi tinha ainda 200 homens de seu exército que ficaram para proteger o acampamento. Davi não considerou necessário envolver todos os seus homens em uma tarefa tão fácil. Muitas vezes, ouvi as pessoas abordar a questão de saber se Davi estava certo em sua resposta a Nabal. Sei que nós não podemos responder a isso de forma definitiva, mas sabemos que a resposta de Abigail era correta. A percepção de Abigail. Abigail sabiamente viu que Davi era capaz de destruir Nabal e as pessoas que ela amava. Ela sabia o poder de Davi e os seus homens valentes. Ela também sabia que ele era o rei ungido de Israel. Deus iria proteger Davi. Ela queria ser uma parte da obra de Deus. Os pastores de Nabal sabiam que era inútil tentar falar com seu mestre, para o que informou a sua senhora dos planos de Davi para matar o povo de Nabal. Os pastores disseram à prudente mulher da bondade e proteção que Davi tinha fornecido. Depois que ela ouviu falar sobre os planos de Davi, ela secretamente se preparou para encontrá-lo com um presente. Ela reconheceu que Davi estava protegido por Deus. Ela sabia que não havia sentido em tentar lutar com ele. Eu acredito que ela estava pensando mais nas pessoas da casa do que apenas a si mesma quando ela fez seu apelo ao Davi. Abigail evita uma tragédia. Ela desejou proteger as pessoas inocentes que trabalhavam para Nabal. Curiosamente, em seu apelo a Davi falou sobre Deus usando uma tipoia para frustrar os seus inimigos, SM 25:29. Abigail sabia que Davi tinha matado um inimigo anterior de Deus usando essa mesma arma. Ela fez um apelo a Davi de uma forma muito pessoal. A virtuosa Abigail deu ao futuro rei de Israel uma oferta de 200 pães, 2 garrafas de vinho, 5 ovelhas, 5 medidas de milho, 100 cachos de passas e 200 bolos de figo. Esta foi certamente uma oferta generosa.
Ela não deixou Nabal saber que ela ia dar este presente a um homem que Nabal havia dito anteriormente que não era digno de tal presente. Humildemente Davi aceitou o presente e voltou para seu acampamento apaziguado por causa da bondade de Abigail em nome de Nabal. A reação de Nabal. Abigail voltou para casa para encontrar Nabal bêbado. Ela sabiamente nem mesmo tentou falar com ele naquele momento. Ela esperou até que ele estava sóbrio no dia seguinte. Abigail disse a Nabal tudo o que havia acontecido entre ela e Davi. Como que Davi estava em seu caminho com seus renomados homens poderosos para destruir Nabal e sua família. Ela provavelmente também lhe contou sobre o dom generoso que ela concedeu a Davi. Ao ouvir todas estas notícias, a Bíblia diz que o coração de Nabal morreu dentro dele. Isto poderia significar que ele teve um ataque cardíaco, ou, mais provavelmente, significa que ele teve um derrame. A reação de Nabal apresentou realidades brutas e cruéis. Uma delas é que sua esposa o havia traído, dando a comida que o próprio Nabal se recusou a dar. Além disso, ele percebeu que Davi, com seus 400 homens, era muito mais poderoso do que Nabal e seu bando de pastores. Nabal teria sido dizimado pelas forças do Davi. Mesmo que Nabal tenha alegado que não sabia quem era Davi, ele certamente temia o rei ungido e seu exército. O resultado dessa percepção e a reação física de Nabal experimentada foi que ele morreu 10 dias depois. Davi desposa Abigail. Algum tempo depois, Davi enviou seus homens para tomar Abigail para ser sua esposa. Tenho certeza de que ela era uma senhora bonita, mas Davi provavelmente reconheceu alguma grande sabedoria nela. Ela sabia como desarmar uma situação volátil. Tenho certeza de que ela não se propôs a ver o marido perverso ser morto por Deus, mas ela deixou Deus usá-la para trazer julgamento sobre Nabal e para proteger o rei ungido de Israel. O capítulo termina dizendo que Davi tomou também a Ainoã para ser sua esposa, sendo Mical mencionada. Na história de Davi e Golias, Davi tinha sido dado a Mical, filha de Saul, para ser sua esposa. Mas, mais tarde Saul levou sua filha para longe de Davi e deu-lhe em casamento a outro homem. Há uma lista dos descendentes de Davi. As 7 esposas, que figuram nesta passagem. Estas são apenas as mulheres que tiveram filhos com ele, pois sabemos que ele tinha pelo menos uma outra mulher, Mical, que era estéril, que não deu filhos a Davi e não está listada nessa passagem. Oh, bem que eu poderia ser como Abigail e ter a sabedoria de seguir os desejos de Deus, mesmo quando o resultado não é certo.